A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Irmãos, como é que vocês estão? Que Deus abençoe a vida de todos, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, lá em 2 Timóteo, capítulo 4, diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Veja bem, irmãos, aqui o apóstolo Paulo está aconselhando Timóteo que ele pregue o evangelho, que ele pregue o verdadeiro evangelho, a doutrina verdadeira, que é a doutrina que Jesus Cristo ensinou para os apóstolos. E o apóstolo Paulo está ensinando para Timóteo. E aqui ele fala: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. O que ele está querendo dizer com isso? Que devemos pregar a palavra em todo momento, em toda situação. Não importa a hora, o lugar. A palavra de Deus tem que ser pregada, tem que ser falada, quer seja oportuno ou não. E olha o que diz mais: corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Devemos corrigir quando alguém está fazendo algo que não está escrito na palavra de Deus. Exorta com toda longanimidade e doutrina. Devemos ensinar, corrigir, exortar com paciência, com calma, com amor, com temor, com tremor, com toda longanimidade e doutrina. Como assim doutrina? A doutrina que está aqui na palavra de Deus. Os mandamentos de Deus, o que está aqui escrito, não doutrinas de homens, não doutrinas de ministérios, mas doutrinas verdadeiras de Deus, que Deus pede que façamos, que Deus pede que obedecemos. A palavra de Deus, irmãos, é que tem que ser pregada, é que tem que ser lida na igreja, falada, porque ela, através da palavra de Deus, nós ensinamos, exortamos, corrigimos. A palavra de Deus é suficiente. A palavra de Deus tem tudo. Tudo que um cristão precisa saber sobre Deus, sobre o mundo e sobre a sua salvação está aqui na palavra de Deus. Na palavra de Deus. E continuando, no versículo 3 diz assim: Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E o tempo em que vivemos, irmãos, o que mais vemos é isso. Pessoas que não suportam a sã doutrina. Pessoas que não suportam a palavra de Deus. Pessoas que querem atualizar a Bíblia, reescrevê-la, editar. Pessoas que não aceitam as verdades que estão na palavra de Deus. Pessoas que não aceitam essas verdades porque essas verdades vão contra os seus pecados de estimação. E hoje vemos isso. Pessoas que não suportam a sã doutrina, que não querem saber da Bíblia, igrejas que não pregam a palavra de Deus, ficam aí com historinhas, com revelações, com profecias. Tem tudo nessas igrejas, menos a palavra de Deus. Continuando, diz assim: pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Olha o que está acontecendo, irmãos. Pastores aí que não pregam o verdadeiro evangelho. Pastores que só pregam sobre prosperidade, cura, bênçãos materiais. Pastores que não pregam o evangelho como ele deve ser pregado. Estamos vendo isso hoje em dia. E as pessoas procuram eles. As igrejas desses falsos profetas, desses falsos pregadores estão lotadas. Pastores que fazem tudo, revelam tudo, mas não revelam o que um texto bíblico diz. Porque esses textos bíblicos vai contra aquilo que eles ensinam. A palavra de Deus vai contra eles. E por isso que eles odeiam a palavra de Deus, a sã doutrina. E os que estão seguindo eles são da mesma forma. Eles não suportam a verdade, eles não suportam a palavra de Deus, porque a palavra de Deus fere todo o coração orgulhoso, a palavra de Deus quebra todo o orgulho, a palavra de Deus mostra que somos falhos, pecadores, miseráveis, que não somos nada. Veja bem, irmãos, olha o que a palavra está dizendo. Pelo contrário, esses que rejeitam a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças. Pessoas que querem enriquecer, pessoas que não querem nada com Deus, só querem bens materiais, coisas mundanas. Elas procuram pastores que são desta forma, que pregam essas coisas.
que pregam somente coisas inventadas, falsas, mentirosas. Olha só, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Eles se recusam a ouvir a verdade. Quando alguém vai falar a palavra de Deus para eles se recusam. Quando alguém vai pregar a verdade para eles não querem ouvir somente pregações que encham seus egos, que os inflam, que diz que eles vão vencer, que fala que eles vão prosperar, que eles vão receber seus milagres, mas eles não querem ouvir a verdade do Evangelho. Eles não querem ouvir a palavra de Deus. Eles procuram fábulas, coisas mentirosas, porque eles não aguentam, não suportam essa doutrina, porque são maus, odeiam a Deus, não querem nada com Deus. Vocês que seguem esses falsos profetas, que gostam só de ficar revelando, gostam de ficar pregando sobre prosperidade, só isso. Nas suas igrejas, o que menos tem atenção é a palavra de Deus, porque é tanta coisa que inventam para atrair pessoas, é dança profética, é teatro, é louvores de 2 horas, e a palavra de Deus só fica lá por 10 minutos. Deixam a Bíblia de mão, fecham a Bíblia, mas eles não ensinam o que está escrito, eles não ensinam a verdade, porque eles sabem, esses falsos profetas, esses falsos mestres, que aqueles ouvintes que os seguem não querem ouvir a verdade. Eles pegam e fazem o quê? Pregam fábulas, mentiras, heresias, somente para encher o ego, somente para que aquelas pessoas que o seguem fiquem satisfeitas. O apóstolo Paulo foi quem disse, irmãos, pois haverá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. E nunca houve um tempo igual esse, onde a gente vê de tudo nas igrejas. Irmãos, é cada absurdo, é cada palhaçada que fazem e dizem que estão louvando a Deus, fazendo a vontade de Deus. Não estão. Não suportam a sã doutrina. Não suportam a verdade. Querem rasgar a Bíblia, querem queimar as partes que a Bíblia os condena, não querem se arrepender dos seus pecados, querem continuar vivendo com seus pecados de estimação. Eles odeiam a Bíblia porque a Bíblia os acusa, manda que eles se arrependam desses pecados. Porque Deus, irmãos, Deus não aceita que você viva nos seus pecados sem arrependimento. Deus, Ele manda que você se arrependa de todos os seus pecados. E arrependimento é não voltar a fazer, não fazer mais aqueles pecados que você amava fazer. Se você antes fazia algo errado e você se arrependeu, você vai lutar com todas as suas forças para nunca mais fazer aquilo. Esse é o verdadeiro arrependimento. Mas as pessoas não querem isso. As pessoas querem continuar vivendo nos seus pecados. E por isso que odeiam a sã doutrina, por isso que odeiam a palavra de Deus. Por isso. Só que o apóstolo Paulo fala para Timóteo: Timóteo, pregue a palavra de Deus com verdade, com fidelidade. Não temas. Prega em qualquer tempo, em qualquer momento, em qualquer hora. Seja oportuno ou não. Continue pregando, ensinando, corrigindo, exortando, com paciência. Pregue a sã doutrina. O que é a sã doutrina? A palavra de Deus. Pregue a palavra de Deus. E é isso que Deus está falando para nós. Nós, irmãos, que devemos pregar a palavra dele, falar dele através da sua palavra. E não como esses outros fazem, que inventam um Deus para si. Um Deus que não tem nada a ver com o Deus aqui que está escrito na Bíblia. Porque se Deus deixou a sua palavra, foi para que a gente o conhecesse. Foi por isso. Se querem aprender sobre Deus, é somente através da palavra. E olha o que diz no versículo 5. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Isso é para nós. Devemos, irmãos, ser sóbrios, como diz, em todas as coisas, ter paciência, repararmos em todas as coisas e julgarmos através da palavra de Deus se aquilo é certo ou não. Olha só, fazer o trabalho de um evangelista. Irmãos, não é porque você não é um pastor que você não deva falar de Deus, que você não deva pregar o Evangelho. Estude a palavra de Deus, busque conhecer a Deus, o seu Evangelho, na santa palavra, e pregue aquilo que você aprendeu. Fale de Jesus. Pregue a sã doutrina, irmão. A sã doutrina, a palavra de Deus. Todos os cristãos, todos, devemos pregar a palavra de Deus. Sabemos que muitos aí não suportam, não querem ouvir a verdade, mas é a nossa obrigação pregar a verdade. É a nossa obrigação falar a verdade. Preguemos o Evangelho a todos, irmãos. A todos. Lembrem-se do que Jesus disse. As minhas ovelhas
ouvem a minha voz, e eu as conheço. As ovelhas de Jesus ouvirão a sã doutrina. As ovelhas de Jesus ouvirão a palavra de Deus e seguirão. As ovelhas de Jesus não permanecerão rebeldes para sempre. Elas vão dar ouvidos à palavra de Deus. Aqueles que não são ovelhas de Jesus não darão. Irão procurar fábulas, mentiras. Irão procurar falsos profetas, porque pregam o que eles querem ouvir, e não a palavra de Deus. Então, por isso que devemos pregar a palavra de Deus, porque as ovelhas de Jesus irão dar ouvidos. Talvez tenha algumas ovelhas por aí que estão sendo rebeldes, preferem ouvir falsos profetas, mas se forem ovelhas de Jesus realmente, elas ouvirão, largarão os falsos profetas e virão atrás do verdadeiro alimento que somente Jesus pode dar, que é a palavra dele. Então essa é a mensagem de hoje, irmãos. Preguemos o evangelho, falemos de Deus, da palavra dele. Devemos pregar a sã doutrina, a verdade, e não fábulas, historinhas. Não devemos pregar o que os outros querem ouvir. Devemos pregar a palavra de Deus, somente ela, somente as Escrituras. Que Deus abençoe a vida de todos e até a próxima, se assim Deus nos permitir.